Seja bem-vinda, jovem senhora. Estamos começando mais um episódio do podcast Entre uma Sessão e Outra, que não é terapia, mas é bem terapêutico. Você já me conhece, eu sou a Ana Clara, nutricionista, terapeuta sistêmica e integrativa, sou casada, mamãe também. E eu já quero que você deixe o seu like aqui, compartilhe, comenta quando o episódio for rolando, o que você está sentindo, o que está fazendo sentido para você, e se inscreva no nosso canal. Olá, mulheres! Eu sou a Fabíola, sou psicóloga, sou esposa, mãe, madrasta, e hoje a gente vai conduzir vocês para uma conversa super gostosa aqui no Entre uma Sessão e Outra. E nós estamos já aqui num lugar muito especial que vocês já conhecem, né, Fal? Borboleta muito Franca. Especial. Até a gente assim, a gente vem sempre comentando com vocês sobre o espaço aqui. Tanto é um espaço de quintal de brincar, que você, mamãe, pode trazer o seu filho aqui. É um espaço que eu sou apaixonada porque você tem uma visão 360 graus do local, tem monitoras. E tem festas, né? Serve também como espaço de festas, que é super bacana, gente. É festa pra criança de verdade. Sabe aquela festa que a criança fica brincando, brincando com brincadeiras reais ali, sim, né? A comida deliciosa, a decoração impecável, é maravilhoso. Então a gente convida vocês para conhecer o Borboleta, trazer suas crianças aqui para se divertirem e você, mamãe, descansar um pouquinho também. E eu queria agradecer hoje também ao nosso parceiro, a Droga Farma, né, aqui em Franca. É a única farmácia que tem 24 horas, né? Fica na Francisco Marques, 780. Super fácil de encontrar. A gente tem várias espalhadas por Franca, né? Sim. É de uma família muito querida, né? Super alinhada ao nosso propósito aqui. Cuida de mulheres. Quem é a melhor amiga de uma mãe, né, Ana? A farmácia, isso que eu falei. Depois que a gente se torna mãe, a gente fica mais nessa farmácia, né? Parece que é bom ficar na farmácia. E não na farmácia. No lado ruim, medicamento. Não. Não é? Às vezes é uma informação, porque tem as farmacêuticas lá, a farmacêutica, sim. Tem elas lá, né, para informar. Tem fralda, tem lenço, tem tudo, vitaminas, né, vitaminas para mulheres. Hoje a farmácia, ela tem também, não é só essa parte de medicamento, de doença, mas também de autocuidado. E eu gosto muito, gente, de conhecer o que tem por detrás das empresas, né? Eu acho que o que nos encantou aqui no Borboleta também foi conhecer a Rafa, o que tem por detrás. O propósito por trás do lugar, né? E agora a gente está conhecendo a família, você já conhece, né? Mas eu estou conhecendo a família e o propósito da Droga Farma, que tem muita compatibilidade com os nossos valores. Família, o autocuidado, o crescimento de forma genuína, com uma intenção muito boa, né? Com uma equipe muito preparada, né? O propósito deles está super alinhado ao nosso, né? É uma empresa familiar, o que traz uma humanidade muito maior, né, nos atendimentos ali. Então, muito obrigada, Droga Farma, por estar com a gente hoje, né? Nossa, muito bom. E aí também, o que você tinha me falado, que tem descontos? Nas vitaminas, é verdade, tem desconto nas vitaminas. Gente, então passa lá, quem é de Franca, passa lá e compra sua vitamina, porque é super importante, né? E agora você, já como nutricionista, pode falar. Sim, muito importante para a saúde, o cuidado dessa mulher. E assim, além de passar lá, agora você já passa sabendo que você está comprando de uma família também que tem todos esses valores aqui que a gente compartilhou. Com certeza. Bom, então vamos lá para o nosso bate-papo edificante. Eu estou com uma convidada aqui. Assim, eu adoro dividir essa mesa quando eu estou entre amigas mesmo, porque aí fica mais naquele lugar do cafezinho. Tem dia que eu assim, vou confessar que eu queria era mesmo uma cervejinha. Nesse dia de hoje, eu acho que dava um amendoim, uma cervejinha aqui para nós. O horário não dá muito, mas fica pro próximo. Fica pro próximo. Fica combinado. Porque eu gosto de dividir a mesa com amigas e assim, eu tenho poucas amigas, mas boas amigas. E essa convidada hoje é também uma das minhas melhores amigas. E o que eu tenho para dizer, para apresentar ela para vocês.
É uma amiga, eu sou uma sanguínea, né? Então é uma amiga colérica e é muito bom, porque você vai para a realidade em questões assim de instantes e já depois que eu falo com ela, eu falo, bom, o que eu tenho que fazer é isso e isso e isso. Uma disciplina admirável. É um ser humano que de todas as pessoas que eu conheço, eu posso dizer que na escala ali do meu top 1 é uma pessoa que busca com uma persistência muito grande em ser um ser humano melhor, uma mãe melhor, uma mulher melhor, uma amiga melhor, uma esposa melhor. E isso é algo muito admirável. Eu admiro muito a forma como ela conduz a vida dela, conduz a maternidade dela, todos os processos que ela vivenciou. E é uma capricorniana, e agora eu tenho filhas capricornianas, então agora eu consigo entender e amar ainda mais essa essência. Com vocês, a psicóloga, amiga, mãe, mulher, assim, um ser humano espetacular, Patrícia Silveira. Seja muito bem-vinda. Eu já acabei de encerrei o podcast, porque eu amei. Já começamos a chorar agora. Já começamos, gente. Eu amei essa apresentação. Eu tô amando estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Paty. É uma honra poder te entrevistar fora do WhatsApp. Fora dos áudios longos. Dos áudios longos, porque a gente sempre falou isso também entre eu e você, né? Sim. Como dar um podcast, tudo que a gente troca e a gente compartilha. E eu acho que no ao vivo é muito bom, assim, quando a gente recebe alguém da nossa intimidade, porque a gente consegue expressar um pouquinho do que é aquela amizade e quem é essa pessoa na nossa vida. E a nossa troca, ela é muito edificante. E eu acho que a história dela, gente, olha, tem muita coisa para contribuir. E eu desejo que seja um episódio assim maravilhoso para outras mulheres também contemplarem, assim como eu contemplo sua vida. Eu também desejo muito, né? Porque a gente conversando antes, quando a gente questionando, né, meu trabalho, eu vejo que hoje eu sou uma lanterna para mulheres que estão passando por processos de autoconhecimento. E interessante que eu não trabalho com mulheres separadas, eu sendo uma, trabalho com mulheres casadas, mas que a minha história é muito contribuição. Isso, para mim, é um propósito, né? Propósito, exatamente. Eu tinha te comentado, assim, mais ou menos do que a gente poderia explorar, mas me veio uma coisa aqui, porque eu acho que a gente podia pegar um pouquinho do início da sua história, que eu acho importante. Bom, eu conheço a sua história no sentido ali, infância, sei um pouco quais são as feridas que você carrega, que você veio de uma educação mais rígida, né? E o que isso trouxe para você na vida adulta. Mas existiu uma fase da sua vida que você era uma tentante. Total. Tentando engravidar, construindo a sua família. E você teve 5 perdas gestacionais. Sim. E eu queria que você começasse falando daí. Dos aprendizados, de como foi para você, assim, renunciar essa tentativa e abrir o seu coração para adoção. Nossa, eu já estou começando até a me emocionar. Porque é uma parte, assim, que realmente, eu acho que você que viveu, ok, você viveu, você passou, talvez você não entenda a grandeza, mas quem está de fora, Paty, eu falo assim, a sua história, ela é muito admirável, muito, porque você poderia ter caído num abismo muito grande a partir disso, mas você foi capaz de ressignificar tudo isso e abrir o seu coração para uma forma de maternar que não é qualquer mulher que é capaz de se abrir para isso. Então, conta um pouquinho para a gente. Bom, eu tive um marido que ele foi muita contribuição nas minhas escolhas. Então, quando eu vim para Franca, porque eu não sou de Franca, a opção era ser mãe. Eu queria ser esposa, mãe. Sempre foi um sonho. Sempre. Porque como eu vim de outra cidade, então eu não estava trabalhando nem nada, então vou ser mãe, né? Vou me dedicar já que eu não estou trabalhando. Mas não era nem a questão já que eu não estou trabalhando. Eu queria ser mãe. Eu sempre sonhei em ser mãe.
E eu sonhava com a minha barriga crescendo, era esse o processo, né? Hoje eu entendo que não era esse o processo. Eu acho que eu não tinha condições de ver minha barriga crescendo. Mas eu tive um marido que colaborou muito para isso. Então, nós começamos com a tentativa de engravidar. Tive a primeira gestação, perdi. Com quanto tempo você perdeu? Eu chegava... logo na consulta de ouvir o coração do bebê, eu já não tinha mais. Em todas elas. Em todas assim. elas. Engravidei, depois de 6 meses, engravidei de novo. E aí, mais outra perda. E por ele, a gente já tinha começado o processo de adoção nessa época. Para mim, ainda não. Na segunda... No segundo aborto. E aí, passou mais 6 meses, engravidei de novo. Nesse tempo, tentamos fertilização, né? E a gente ia em médico, não tem chance de engravidar, tal. Tentamos... A sensação que eu tenho hoje, agora você falando de olhando de fora, né? Foi todo esse processo que fortaleceu muito a gente enquanto pessoa. Enquanto casal, a gente não estava percebendo o tanto que a gente já estava desgastado. Imagina. Mas como pessoas, sim. É, porque desgasta, né? É frustrante ali o aborto. É uma sensação de impotência, capacidade, talvez, né? É desgaste. Não é isso. Mas a sensação... E assim, entrar num luto e sair pro outro, né? E assim, você vê à sua volta um tanto de pessoas engravidando, quem não queria engravidando, mães engravidando e dando filhos, e aí você questiona Deus. Por que comigo não? Sim. E eu lembro que todas as vezes quando eu ia, porque aí eu ia fazer a curetagem, voltava, era como se eu tivesse ido pro velório e voltado para casa. E aí eu lembro que ele sempre falava, vamos tentar adoção. Eu falei, ainda não é o momento. Eu ainda não quero. Parecia que eu tinha que esgotar todas as minhas forças para chegar na adoção. E aí foi essas tentativas, tal, até que eu não Lembra que no começo eu falei que ela era persistente, gente. Vocês estão entendendo agora, né? Você começou a entender. E aí, esgotei todas as minhas forças. Vamos adotar. Agora eu tô pronta. E eu lembro que ele recebeu uma carta de um amigo falando sobre a questão da adoção. Aquilo lá, eu falei, eu tô entendendo, Deus. Agora eu tô entendendo. E aí a gente foi para esse processo da adoção. Você acha que a virada de chave entre a gravidez e a adoção foi esgotar as tentativas? Eu acho. É um processo, Eu né? acho. Aceitar isso. Aceitação. É. E para você que tem uma personalidade mais controladora, precisava esgotar todas as tentativas, senão não seria fluido o processo de adoção. Você não receberia isso de coração totalmente aberto, né? Não. Eu acho que em todos os meus processos eu preciso esgotar. Eu vou até onde que eu olho e falo assim, aqui não dá mais. E é legal saber sobre isso, né? Total. Sobre si mesma. É. Olha, eu preciso fazer isso. E Esse você é o meu processo. tem muita clareza de si mesma, né? Tenho. Tanto é que depois que a Flora chegou na minha vida, não existiu mais possibilidade. O mais engraçado, quando ela passa alguma situação que ela quer uma contribuição minha, eu não entendo o que ela quer, porque ela já me manda, assim, totalmente explicado, uma clareza. Eu falo, bom, olha, eu acho que isso, mas tipo assim, ela já me deu todas as respostas. Eu falo, acho que ela só precisava elaborar conversando. Mas isso é tão interessante que às vezes acontece de eu estar te mandando um áudio, eu já apago porque eu já entendi. Eu falei, não preciso mandar, eu já entendi, eu só preciso verbalizar. Tanto é que eu tenho um grupo comigo mesma que eu já mando lá, entendi. Tá. Já fica de dica, né, para as mulheres que estão assistindo. Ontem você me falou da escrita, né? Escrever a escrita terapêutica, se escutar, mandar, é uma estratégia terapêutica. Nossa, eu falo pra mim pacientes, super. O grupo, né? Ó, tô muito exausta, não tô sabendo o que eu tô sentindo, tá com falta de clareza. Manda para você mesmo, se escuta, né? Isso é super bacana. Eu sou essa. Escreve, pega papel e caneta, escreve, isso vai trazer clareza. Os sentimentos são mais reais, né? Ontem mesmo eu estava compartilhando algo com ela sobre o que eu estou vivendo, e aí ela falou, Ana, você está escrevendo? Eu falei, olha, eu não escrevia antes, mas agora que eu estou mais sozinha, de mudança de cidade, eu comecei a escrever para não me perder nas emoções. Pra mim é maravilhoso.
Maravilhoso. E depois dessa carta... Aí vamos entrar no processo de adoção. Aí entramos, fomos pro fórum, fazer a entrevista, né? Todo aquele processo e depois, eu acho que de 3 anos e meio, 4 anos, eu já estava esgotada, porque como eu já tinha passado por 5 abortos, 2 fertilizações, eu já não tinha mais estrutura para esperar o processo de gestação da adoção. Você considera, então, que você teve 7 filhos? Você conta a fertilização? Conto, mas eu conto porque na primeira gestação foram 3 embriões e na segunda 2. Então a Flora é minha 11ª filha. Eu acho importante a gente falar isso porque dentro da sistêmica existe a lei do pertencimento e não é dentro da sistêmica, é uma lei da natureza, que todos têm o direito de pertencer. Então, quando a gente inclui esses filhos, a gente não tem tanta... As consequências que isso gera para a gente é uma consequência saudável, de ordem. Então, no meu caso, eu tive perda de 2 meninos. Então, eu sou mãe de 4 e tenho 2 filhas. Então, é importante a gente incluir. E, às vezes, até... Como incluir? Dar um nome, falar sobre esse filho, às vezes comprar uma meinha, um objeto que represente isso, né, Paty? Você passou por esse processo também de inclusão, né? Não, eles estão tão dentro da família porque a Flora conta como irmãos. Olha. E eu fui uma vez conversar com a professora, né? E aí a Flora falou que tem irmãos. Eu falei, deixa eu te explicar. 10 irmãos? Deixa eu te explicar. Você é da moda antiga? Onde que estão essas crianças? E aí eu fui explicar para a professora, porque lá em casa isso é muito natural, né? Porque a Flora pergunta, né? Ela sabe os nomes. Então, pra gente... E traz concretude. Sim. Para os acontecimentos. Não, e ela não precisa, ela não precisa fazer o papel de ninguém. Exatamente. Ela faz só o dela. Exatamente. E assim, e é um processo muito lindo, porque assim, de alguma forma essa alma, falando um pouquinho de espiritualidade, eu sei que cada um tem a sua crença, mas assim, ela passou por aqui. Né? E você dar um lugar para isso é nobre. Né? É muito nobre isso. Sim. Aí eu já tinha falado, né, com o meu ex-marido, com o Ângelo, que eu já não queria mais. A adoção. Eu não aguento esperar mais. Como que foi um período difícil essa espera? Foi, porque é como se você tentasse engravidar. Sim. Que como se você não recebe a ligação no mês, você fala... E não tem muito o que fazer. Não tem. Né? Não E tem. é só aqui no Brasil que é tão demorado assim, você sabe dizer? Ou não? É de um porque processo... o formato é diferente aqui no Brasil. É diferente. Então é mais burocrático. É mais... Eu não sei definir o que é essa burocracia, porque olhando como profissional, ainda é muito falho. Mesmo eles fazendo da forma que eles fazem, para mim é muito falho, porque eu fui descobrir depois. Né? Então, não é romântico. Você tem que estar muito preparada emocionalmente. E a equipe que te acompanha não tem suporte. Eu acho que também não tem tempo, né? No ano que a Flora chegou, no meio do ano, o Ângelo propôs a gente esperar até o final do ano. Ela chegou com quanto tempo? 7 meses. 7 meses. O Ângelo propôs... Gente, ela é tão fofinha, tão linda, tão autêntica, não é? Ela é tão cara da mãe. E Não né, Paty? É tão Muito, interessante muito. isso, né? Ela é escarradinha. Porque você é muito autêntica. Sim. Assim, tem uma autenticidade. Até quando você começou a produzir conteúdo, você falou, Ana, às vezes eu não sei falar, que eu falo, Paty, você não tem que falar com calma. Fala do jeito que você é, porque é o que você é que é o bom da coisa. E a Flora é assim também, né? É muito parecida, né? A personalidade. Deus é perfeito. É o poder do né? exemplo, né? Também. Os neurônios espelhos. E aí, ele fez a proposta. Então, no final do ano, a gente avisa para o fórum que a gente não vai querer mais. No meio do ano, eu recebo uma ligação. Gente, eu lembro como se fosse agora. Foi tão interessante. Eu estava dirigindo, o celular tocou. Aí eu parei para atender o celular. É que é do fórum, tal. Chegou uma criança. A minha sensação era assim: tem um terreno à venda, você quer comprar? E eu pensando, eu não tenho dinheiro para construir. Eu não sabia o que fazer.
Não sabia. Aí eu falei, calma, tem que falar com meu marido. Porque a gravidez, você tem 9 meses para preparar o seu emocional que tem um ser vindo. Aham. A adoção você pode buscar amanhã? É bem isso. É bem isso. Gente, é muito profundo. Cheguei em casa, contei pro Ângelo, ele desejou muito a Flora. Muito. Ele sonhava com a Flora. E aí, conversamos, decidimos que, né, a gente ia pegar a Flora. Uma semana. É como, sabe aqueles programas que a gente vê, descobrir que estava grávida e ir no banheiro? Foi eu. Tive que ir uma semana arrumar tudo para a chegada da Flora. E aí que eu percebi hoje, né, olhando de fora, que o meu processo de mulher, de autoconhecimento, começou ali, com a chegada da Flora. A maternidade tem esse poder, né? Tem, para todas, né? Independente da forma como esse filho vem, né? Eu acho, pelo fato dela ser uma menina, que começou a despertar em mim quem eu era naquele momento. Eu estava totalmente escondida atrás do meu ex-marido. E quem você era naquele momento? A sombra do meu marido. Os sonhos do meu marido, a vida do meu marido. Eu tinha as minhas coisas, mas não eram os meus sonhos. Só que eu entendia que naquele momento era aquilo. Tava confortável, tava legal, porque ele me estimulava, mas ele também me permitia viver esses projetos. Né? Então tava tudo muito confortável. E a ideia da separação já existia antes da Flora na sua cabeça? Porque a mulher, ela começa a separar no casamento, né, gente? E ninguém fala isso, mas a mulher, assim, a hora que ela fala da separação, ela já separou há um ano. Há um ano ela já está separando. Antes da Flora chegar, já pairava essa ideia da separação? Você já via que estava escondida ou não? Eu vou ser bem clara, que eu acho que a gente já casou para separar. Porque era um casal que eu acho que a gente insistiu muito. A gente quis muito que desse certo. Por quê? Pela incompatibilidade? Pela incompatibilidade. Em que sentido? De hábitos, de gostos, de plano de futuro? Eu acho que da minha imaturidade de entender o real motivo do casamento. Eu só repeti padrão. Qual era o padrão? Da minha mãe. Do casamento dos meus pais. Eu não olhei para que eu pudesse fazer um casamento diferente. Para mim, tinha que ser daquela forma. E eu só repeti. E isso é tão claro, né? Isso que ela traz. Porque a gente vai falar sobre isso, sobre como é bom o relacionamento hoje de vocês dois. Mas olha de onde veio. Né? Precisou vir de um olhar. Vou parar, deixa eu olhar para isso aqui. Eu tô repetindo um padrão para ter uma relação realmente boa hoje. E foi uma assim, meio que você foi a ovelha negra, entre aspas, da família, porque é ela que separou. Foi. Então, o padrão de manter um casamento, mesmo que seja infeliz, sem tanta compatibilidade, existia. E ela foi a que rompeu e posa o nascimento de um filho. Porque todo mundo... como ela foi muito desejada, né? Vamos viver eternamente essa maternidade, essa paternidade, juntos. Não, estamos vivendo separados. E aí, como você perguntou se eu já tinha em mente a separação, eu não me casei para separar, não eram os meus planos. Por quê? Porque eu não tinha condições financeiras para separar do meu marido. Não tinha. Porque era ele que era o provedor, né? Gente, eu trabalhava... É a realidade de muitas mulheres. Muitas. Eu trabalhava, maioria, né? Mas sabe aquele dinheirinho para minhas coisinhas, né? Fazer minha unha e o cabelo? Só para mim. Não tinha que me preocupar com prover. E eu não sei o que aconteceu no dia da proposta da separação, que eu acho que Deus tinha uma equipe, não era só Deus não, tinha uma equipe do meu lado. Vai que a gente vai te colocar ao chão. Nossa, eu lembro, Paty. Você lembra? Eu lembro. E aquilo ali, pra mim, eu nunca estive tão segura de uma decisão como naquele dia. Tanto é que a gente não voltou atrás. Foi quanto tempo depois que pegou a Flora? Foi pouco, foi né? Pouco tempo. Foi acho que uns 2 anos. A guarda anos. dela... Fazem 5 anos. É isso. A guarda dela não tinha nem saído definitiva. Eu lembro que essa Então era a uma gente questão... ainda tinha que fingir que estava casados
com medo, né, de repente perder a Mas guarda você dela. sabe que o Felipe, meu marido, ele é constelador, né? Tava finalizando o curso e ele estava falando para mim que dentro da sistêmica o que se observa é que a chegada de um filho ou ela une ou ela rompe. Às vezes a gente tem mulher que engravida para segurar este homem, e uma motivação inconsciente. Mas assim, a chegada do filho pode ser o rompimento mesmo. O que eu vejo por que isso acontece? A chegada de um filho, ela é uma lupa emocional dos problemas e das soluções que tinham antes do filho. Então, quando esse filho chega, o que acontece? Tudo fica muito mais intenso. Por isso que ou une, ou faz o casal, ou é uma cola, e une aquele casal, faz eles entenderem os propósitos, né, terem os mesmos valores, as feridas, ou então separa totalmente, né, por conta dessa lupa emocional. A sensação que eu tenho com a chegada da Flora agora vocês falando, me vem, não era sobre o casal, era comigo. Parece que ela virou uma lanterna pra mim e tipo, mãe, olha pra você. Você existe. Você existe. Tanto é que hoje, quando eu converso... Nossa, isso é muito Quando forte. eu converso com o meu ex, né, que a gente olha pra isso, eu nunca imaginava viver o que eu tô vivendo hoje. E nem ele. Eu acho assim, a gente porque não se essa mulher segue. é dependente de mim, essa mulher tá aqui, a gente passou não sei quantos lutos, não sei como que ela, assim, não onde foi embora até agora. Onde estava essa força? E eu acho que a Flora veio para esse lugar de mostrar, né, mãe, você é forte. Mãe, você dá conta. E eu não tô falando de uma força da mulher guerreira, da mulher... Não. Uma força feminina mesmo. Força feminina, de olhar as minhas competências que eu não enxergava. Porque eu só precisei olhar para as minhas consequências, para as minhas forças, depois que eu passei por essa situação. Porque já teve momentos que eu quis rasgar o meu diploma. Que eu falei, não nasci para ser psicóloga. Não nasci para fazer isso. Hoje eu amo. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Te trouxe propósito. Totalmente. Parece que me colocou no meu lugar. Nossa, agora eu entendi por que eu tô aqui. Existem desafios e dificuldades que quem está de fora conhece já da adoção, que é esse tempo de espera, o pensar que essa filha ela vem com feridas muito mais profundas do que se pode imaginar. Acho que ninguém é capaz de imaginar isso. Mas quais são as dificuldades que você viveu, assim, principais aprendizados com a adoção, que são dificuldades que ninguém conta? É porque como eu olho muito, eu tenho muita consciência, então eu acabo olhando coisas que eu acho que não são tão óbvias. O primeiro ponto que mexeu muito comigo, logo quando a Flora chegou, eu fui estudar sobre adoção, sobre maternidade, porque eu nunca quis ter um filho para simplesmente cuidar de dar comida, banho, para dormir. Eu quero mais. O que eu posso fazer por esse ser humano, por essa alma? O meu pensamento sempre foi esse e ainda é. E eu fui fazer um curso de doula de adoção. E quando a gente faz o curso, a gente precisa entregar um trabalho de conclusão. O meu trabalho de conclusão foi o meu tema. Por que as famílias devolvem os filhos? Eu não consegui fazer o trabalho. Ali eu entendi. Que é comum, né? Muito. Gente, eu não sabia disso. É super comum. Muito comum. E ali eu fui entender... Nossa, essas crianças, né? Ali eu fui entender o porquê que muitas mães devolvem os seus filhos. E você tipo assim, é porque, por exemplo, agora você falando, qual é o julgamento? Nossa, essas crianças, meu Deus, que é uma misericórdia pelas crianças. Mas quem está passando, você já começa a entender o lado de quem devolve. Sim. Olha. Porque, quem nunca pensou e falou assim, gente, alguém pega essa criança e pelo amor de Deus só me devolve na hora que ela estiver pronta? Quem nunca? E você sabe que tem um processo no desenvolvimento ali depois da adoção, né? Uma criança que ela é adotada, ela testa, entre aspas, os pais para ver se eles vão realmente querer, porque ela quer se sentir pertencente. Na verdade, não é uma fase comum. ela está
no processo de luta e fuga Exatamente. o tempo inteiro. Ela está no instinto Ela de precisa, sobrevivência. Uma criança adotada, ela precisa se sentir pertencente o tempo todo. Então, o desafio é muito maior. Essa Na família verdade, precisa dar muito afeto, muito amor. Ela está trabalhando as duas feridas principais, a rejeição e o abandono. Então, na hora que ela se conecta, mas ela tem uma sensação que ela vai ser abandonada, ela faz primeiro. E geralmente a devolução acontece nesse processo. É porque, na verdade, existem muitos processos que as famílias não vivem, que é principalmente receber essa criança com todo o sistema que ela tá. Foi onde você estava começando a falar do Felipe com as constelações. Porque o Felipe, eu sempre falava de adoção para ele. Quantas famílias Mesmo realmente recebem filhos. essa criança e o seu sistema? Só que aí o Felipe falou, nossa, amor, depois que eu fiz o curso, eu não adotaria. Porque ele falou, olha, você precisa incluir essa família biológica e dar um bom lugar no coração para essas pessoas. E dar um lugar... Essa criança, ela vai precisar dar um lugar para esses pais. E até esse processo acontecer, é uma rejeição tremenda com a família que de coração que acolheu ali. Parece simples quando a gente fala, né? A criança foi adotada, então ela tem que ser grata a essa família de jeito nova. nenhum. Ela tem que ser... Mas não é assim. Não é assim que Existe funciona. uma ferida muito profunda. A Flora do veio abandono. bebê. Eu não sei como foi a gestação dela. Você não Aí tem não informações. não tem acesso. A gente sabe um pouco, né? Eu sabe tenho uma um experiência pouco. de adoção também. Porque na verdade ela foi retirada dos pais muito nova, da mãe na verdade, né? Então ela foi para uma instituição. Eu não sei como foi lá, mas ela já tem trauma da instituição. Entende? Quantas coisas ela teve que sobreviver ali sozinha? Sim. Eu não sei dessa história. Eu sou o adulto da relação. Eu preciso acolher essa criança. Só que ao mesmo tempo, você também tem suas próprias feridas, Foi a sua aí, própria criança exatamente. interior. Por isso que, a tua que eu própria comecei imaturidade. a entender esse lugar da mãe que tem vontade de devolver. Sim. Porque a mãe, por adoção, ela tem aonde devolver. Se ela não der conta, ela fala, eu vou levar essa criança pro fórum e eu vou ficar livre disso. A biológica, ela só pode devolver, tipo, Deus, não O tem máximo que aonde eu deixar, o ou máximo você que ela pode fica fazer é com o pai. deixar na casa da avó, né? Descansa um pouco e volta. A Eu adotada, entendo. ela tem aonde. Então, se essa mãe, se essa família, ela não tem uma estrutura, ela devolve. E tem uma fase, tem um período que ela pode devolver ou não? Eu acho que não tem. Não tem. Meu Eu já ouvi um Deus. caso de um casal que adotou. Eu acho que já Nossa, deveria estava ter um limite, adolescente. talvez. A mulher morreu, o pai devolveu E eu a acho adolescente. até um gancho importante, porque quando acontece o divórcio e tem uma criança adotada ali, que é o seu caso, não é o que acontece no geral, que não aconteceu com você, e eu acho que é legal a gente falar sobre. O pai, muitas vezes, eu já vi vários casos assim, ele não mais adotar essa criança, ele tirar o nome, ele não ser mais o pai. Aproveitando isso, conta pra gente um pouco do relacionamento, como ficou no pós também. Porque assim, né? Eu sempre falo que uma das partes que eu mais admiro, assim, de toda da sua maternidade, da adoção, tanto de você quanto do seu ex-marido, é vocês terem se divorciado e, assim, vivido essa separação de forma muito madura. É uma guarda compartilhada, mas assim, não é um compartilhado com ai, nossa, agora a criança vai ficar comigo. Ai, nossa, eu não quero que essa criança fique com você. Aquela guerra. Não, é um compartilhar de querer estar, de querer conversar, de querer fazer o melhor por essa criança. De fato, compartilhar né, tudo. a criação. Tudo. Sem excluir a mãe, sem excluir o pai, sem denegrir essa imagem, né? Então, fala um pouquinho pra gente de como que vocês conseguiram fazer isso? Então, eu não sei. Porque é tudo tão natural pra gente, né? Por isso eu tô falando, eu acho que todo o nosso processo de casamento trouxe tanta maturidade pra gente como pessoa, que pra gente lidar com a separação é muito leve, a gente não precisa fazer força.
sabe, para rotina, para conversar coisas sobre a Flora. A gente não precisa fazer força, né? Tanto é que tem situações engraçadas, né? Eu estava até contando para a Fá na hora que eu cheguei, quando nós trocamos de pediatra e foi eu e ele na consulta com a pediatra, né? Na hora que ela ficou sabendo que a gente era separado, eu acho que ela ficou mais preocupada em saber como é que a gente estava dando porque conta. Porque é novo, é muito novo. Assim, ó, é legal falar sobre isso, porque para as pessoas verem que existe a possibilidade. Gente, é possível se divorciar e ter um bom relacionamento com o seu ex, com o pai do seu filho. O tanto que isso faz bem para a Flora. Faz. E o tanto que é estranho a gente achar isso, uau, deveria ser o comum. Deveria ser o comum. Porque o casamento não funcionou. Agora tem casos que a gente vê o quê? O pai quer ser pai e a mãe não quer deixar o pai ser pai, gente. É muito comum isso. E isso, aqui, a gente está falando de um lugar sem julgamentos, no sentido assim, não conhecemos a razão pela qual essa pessoa está agindo assim. Com certeza ela tem as feridas dela, mas buscar a terapia para separar o que é sua ferida e o que é melhor para esse filho, gente, é um caminho. É o caminho mais saudável. É o que mais rico você vai fazer pelo seu filho. É se curar, para não projetar nele aqueles traumas. Mas esse é o meu pensamento. Cada vez que eu percebo alguma alteração com a Flora, tanto comportamento, saúde, eu já olho para mim e entendo o que ela está me sinalizando. Porque não é sobre ela. Né? É algo que não tá legal, que eu preciso modificar. E olha que legal, isso me traz, né, a terceirização da culpa. Você não faz isso. Olha, aconteceu alguma coisa? Não, eu tô olhando para mim. Você poderia falar que é o comum. O que o meu ex-marido tá fazendo? O que tá a escola? Não tem. Não tem isso. Olha, eu olho para mim porque eu posso mudar isso. Né? É a autorresponsabilidade. Isso é tão poderoso. Eu sempre mas vem olho de consciência, assim, maturidade. É por isso que eu tô falando. Às vezes, para mim, é muito óbvio essas coisas. Mas geralmente não é. Então, eu sempre olho, da minha parte, dos meus 50% da relação, aonde eu estou errando. O que eu preciso mudar. E eu sempre olho para isso. O que eu estou transbordando aqui? O que eu estou transbordando aqui? Então, é como se eu carregasse a culpa o tempo inteiro, porque eu quero olhar para ela e quero modificar. Então, com relação à separação, né, super funciona, porque a gente conversa muito, a gente tem um grupo, eu e ele, da rotina dela. Então, você pode falar como chama esse grupo? Fiquei curiosa. Rotina da Flora. Eu já tive o grupo de ex-marido, né? Que tem umas fases que a gente tem vontade de xingar o ex-marido, então eu ia pro meu grupo comigo mesmo e xingava, né? Porque também tem esses desafios. Sim. Né? Não vou falar que é um mar de rosas. Que não é. Mas o que a gente aprendeu? Mas até no casamento é assim. Sim. Né? Mas o que é a nossa intenção? A prioridade é a Flora. As nossas feridas enquanto casal... Toca o barco aí e vê na terapia. Entendeu? Cada um na sua terapia e tá tudo certo. Desde o dia 1 que eu me separei, eu venho me curando. A Clara sabe disso, e, né? E assim, é aceitar que não deu certo o casamento. Ele não era um bom marido. Não é o caso, né? Mas, não deu certo o casamento. Mas ele é um bom pai. Ele é um bom pai. Ele nutre essa parte. As coisas coexistem. Né? Essas duas personalidades. Olha, ela me deu uma resposta ontem. Eu estava contando para ela que lá em Olambra eu encontrei com três mães que se separaram e que fizeram uma pesquisa no chat de onde seria o melhor lugar para se criar a criança solo, e deu Olambra. Então elas estavam morando em Olambra há um ano, outras 5 meses, tal, e vieram de longe, sabe, uma do sul. E aí elas estavam falando, porque aqui é mais seguro, aqui a educação municipal é muito boa. Então, assim, a gente às vezes investe um pouco mais em moradia, mas pra gente que é mãe solo, é muito bom. E eu falando isso pra Paty, né, que eu falei, nossa, encontrei mulheres separadas aqui. Aí ela me devolveu, ela deu uma devolutiva, assim, a colérica. Legal, né? Fazer uma pesquisa, são pontos importantes. Mas e a presença do pai? Olha. E aí eu falei, ela falou, eu entendo, porque muito provavelmente essa relação não é legal, mas pra mim,
eu não trocaria a cidade, a estrutura, a cidade por ter uma estrutura melhor, se fosse para deixar ela longe desse pai. Então você já vê que custo são é muito alto, não é? Outra muito consciência, De né? deixar longe desse pai. Outra Que consciência. só lá na frente, às vezes... Até a porque gente ela vai tem ter- um pai muito presente, então não faz sentido. Não faz sentido. O que eu tô indo buscar? Sim. Eu vou entrar numa pra questão... mim, pra Flora ou é só pra mim, É, né? só pra mim, né? E sabe, quando eu te perguntei, né, sobre essa questão do divórcio e tudo mais, para mim vem de um lugar de muita maturidade que você acha que vocês não construíram, que foi natural. Mas eu acho que foi construído. Pela conversa, pelo respeito. Foi construído. Cada um ter essa você fala da individualidade. construção, mas é porque não foi forçado, as coisas foi forçado. fluem. Você não né? sabe nem dizer como é que constrói esse muro para alguém. Não sei. Eu acredito, Ana, eu tenho um divórcio no currículo, né? Tem. Então, eu acredito que vem desse lugar... Com filhos, né? Com filhos, né? E de aceitar, de refletir. A gente, eu e o pai da Maria Flor, a gente construiu depois. Depois do divórcio que a gente conseguiu construir uma relação respeitosa. Ele aceitar no meu lugar, na vida da Maria Flor, e eu aceitar no lugar dele. Mas veio através de limite... De diálogo. Né? Veio de diálogo. Então, assim, ter essa consciência, porque são duas realidades. Às vezes vai ser natural e às vezes não vai, como foi pra mim. Foi construído. E aí eu vejo que é disso, sabe? De construir através da conversa. Impor os limites, mas validar que esse pai existe, que essa mãe existe. E dar um bom lugar no coração, no sentido de parar de olhar só pro que falta na outra pessoa, Você só que tá sabe. errado, né? Sabe que tem um dia, o pai da Maria Flor foi levar ela lá para casa, né? E eu não estava em casa, ele entrou com ela e tal, e depois aí no quartinho dela tem um mural de fotos e tem foto dele com ela. E aí ele falou para mim assim, depois no WhatsApp, nossa, eu fiquei tão feliz de ver que eu tô presente no quarto da Maria Flor. Eu falei, claro que você tá. Falei, claro que você tá, você é o pai dela, você precisa estar. Isso sempre vai ser validado. Porque né? não é fácil também para o homem, o universo masculino, que é mais egocêntrico, Não é fácil. Entender assim, entrou um outro cara na vida da minha filha. Tem outro cara sendo pai da minha filha. Gente, não é fácil. Porque a mulher, ela tem uma flexibilidade, um campo emocional muito mais aberto à inclusão. O homem, já é mais difícil para eles fazerem esse raciocínio. Sim. Né? Então... E é a gente, né, depois do divórcio, entender isso. Que para eles é difícil mesmo. Eles não precisam aceitar, eles precisam respeitar a nossa decisão. Né? Como a gente está falando de divórcio, eu geralmente deixo isso para o final, mas para o final eu vou querer fazer outra pergunta. O que você deixaria de mensagem para essas mulheres que ou já separaram e têm filhos, ou como você trabalha, mulheres que estão casadas, mas que às vezes estão ignorando detalhes importantes dentro do casamento, e assim, uma mensagem da importância, que mensagem você poderia dizer? Vai ser meio desafiadora. Uma reflexão. Porque o meu pensamento é o seguinte: enquanto estamos casal, tira o filho. O filho não tem nada a ver com o casal. Então não coloque os filhos como condição para que esse casamento dê certo e condição para essa separação, essa briga. Né? Eu não vou pagar pensão, eu não vou ficar. Tire o filho do contexto do casal. Então isso é uma coisa que eu e o Ângelo a gente faz muito. Quando a gente não discute problema de casal, porque a gente não é um casal mais. Nós somos pais da Flora. Então a nossa conversa é única, exclusivamente sobre a Flora. Ele participa, ele está junto, quando vai levar no médico, vai fazer tudo junto. Mas nós não somos mais um casal. E aquilo que ele não resolveu de mágoa comigo, ele vai se tratar, vai se curar de uma outra forma, como eu estou fazendo a minha maneira. Mas ela
não deve ser Isso condição. é a mensagem para quem já separou. Em todos os casos. Até em quem tá... Porque eu vejo mulheres que estão casadas, que muitas das vezes falam assim, eu não vou me separar porque meu filho vai sentir. Seu filho já está sentindo. Seu filho já está observando. Seu filho já está vendo. E qual é? E é pesado, porque é como se essa criança ficasse no meio do casal... Tentando compensar essas faltas. E assim, ela não vai para a vida. E é esse tipo de relacionamento que você quer que seus filhos tenham? De jeito nenhum. Foi por isso que eu me separei. É exatamente isso. Porque às vezes a gente pensa, vou ficar nesse relacionamento para proteger meus filhos. Mas não qual protege. Relacionamento que é? Tem muita briga? Tem desrespeito? Esse é o exemplo? Não Sabe é pra... que para mim tem uma confusão que eu acho que pode ser que essa confusão ela pode parar a cabecinha de algumas mulheres também. Eu estava conversando com o Felipe esses dias, a gente ficou filosofando até de noite sobre isso. Eu falei, nossa, eu não fechei o raciocínio e amanhã eu tenho que levantar cedo. Mas ele tentou me ajudar a pensar sobre isso. Vamos fechar. Por quê? Eu vivi uma conversão a Cristo sem religiosidade. Então, ou seja, eu fui para a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo, para eu chegar nessa Bíblia, eu fui católica, casei na Igreja Católica e acho que a Igreja Católica, ela não tem ninguém que ensina sobre virtudes como a Igreja Católica. Então, o que eu aprendi sobre humildade, paciência, virtude, gente, São José Maria, você fala, da onde que veio isso aqui? Eu achava que eu entendi o que era uma virtude. Então, temos esse lugar de conhecimento. Sabemos que na palavra também a gente vê mulher seja submissa, né? Que é a submissão no sentido de apoiar a missão de um homem que vai dar a vida por você, assim como Cristo deu para a igreja. Então Deus não está falando, seja submissa a um homem que te bate, que te desrespeita, que te trai. Não, a palavra de Deus não tem isso, né? Então ali a gente tem o adultério como pecado. Então existe também a religiosidade que vai trazer às vezes uma crença no sentido de assim, você tem que estar num casamento até que a sua vida seja tentada até o fim. Isso é religião, mas não significa que é o que Deus quer para esses dois seres. Né? Porque eu acho que Deus ele quer para a nossa vida o amor, a prosperidade, a paz que excede todo o entendimento. Ok. Só que quando eu entrei para o conhecimento da sistêmica e das feridas emocionais, que eu acho que é mais a psicanálise, né? As feridas emocionais. E aí você começa a olhar e entender assim, gente, peraí, eu preciso respeitar meus limites. Gente, peraí, eu preciso aceitar quem o outro é, os limites do outro. Então, ao mesmo tempo, tem um lugar de consciência, só que se você também começa a ficar um pouco egoísta, que vai contra um pouquinho do que a gente tá vendo aqui, porque se a gente vê a virtude aqui, paciência, generosidade, caridade, se você for olhar a definição de amor pela Bíblia, o amor tudo crê, tudo espera, tudo tolera, aí de repente eu tô aqui assim, não tolero isso em você. Então, às vezes, o que me traz uma certa confusão, até na terapia, como terapeuta, mas não é uma confusão que eu passo para o meu paciente, eu estou ali para direcionar, mas no fundo eu fico assim, poxa, eles vão se separar. Aí no fundo tem um lado meu, cristão, de valores, como base que eu falo, poxa, gente, não devia separar, ter um filho, porque é o normal, é o natural, é o mais saudável. Mas de um outro lado, assim, gente, o respeito acabou. A confiança acabou. E dentro das limitações deles e das feridas que eles têm, vai ser um processo muito árduo. Eles conseguirem se manter juntos em nome dessa família. Então, como você vê isso? Porque eu sei que você tem esses dois lados também. E você também. Como essa mistura entre o amor, tudo crê, tudo espera, tudo tolera, e de um lado aqui, eu sou limitada. Eu vou dar o exemplo da corrida que eu gosto muito. Imagina esse casal se propondo a correr uma maratona.
Então, são 42 quilômetros. Como é que eu vou correr essa maratona? Geralmente, a mulher, ela vai se preparar. O que é esse preparo? O autoconhecimento, a religião. Ela busca recursos para que as coisas fluam. Então, o que seria na corrida? O treino, o tipo de alimentação. Só que esse marido vai correr junto. Só que ele não quer ir treinar. Ele não está se alimentando, ele está acima do peso e ele falou que do jeito que vai. Os dois começam uma corrida. Ela está super preparada e ela está no ritmo legal e ela está olhando lá para trás e ele... Vamos! Calma, eu já estou indo. Em todas as paradas, ele vai ficar porque ele está despreparado. Então, quando eu olho as virtudes, o que me adianta esse tanto de virtudes? O que me adianta esse tanto de treino se eu olho para trás, o meu parceiro não está dando conta de fazer essa maratona? Então, é alinhar até onde esse casal precisa ir. Ela não precisa separar. E a tua disposição... Exatamente. Por exemplo, a disposição que este homem precisa ter também de desenvolver essas virtudes. Porque aqui só tem duas condições. Só não, né? Tem duas primeiras condições. Ou eu vou fazer essa maratona sozinha e ele vai ficar, ou eu não vou fazer a maratona. Até onde a gente pode ir juntos. Sim. Então, assim, quando você fala tolero tudo, né? O amor com A maiúsculo. Até que ponto? Porque eu tô fazendo a minha parte. Porque o casamento é 50-50. Exato. 50-50. O Felipe, ele falou, amor, não é que a sistêmica vai mandar te separar. Não vai mandar ninguém separar. É só você pegar a sua parte. Só que existe uma parte que é da mulher, existe uma parte que é do homem. Se de repente esse homem fala, eu não vou fazer a minha parte, essa mulher, ela também tem o direito de escolher. Sim. Bom, eu posso aceitar essa condição, ou, olha, eu não consigo seguir assim. Porque você percebe que ela acaba puxando 50% que não é dela. Por isso que existem muitas mulheres sobrecarregadas. E aí, na igreja que eu frequentava, aqui em Franca, a Fonte da Vida, uma vez eu indaguei o bispo, o Renato, que eu sempre estudo a palavra com ele no WhatsApp. E aí eu mandei, como é que é essa coisa? Como é que faz? E aí ele me mandou aquele versículo de Amós 3:3 que fala, basicamente assim... para que dois andem juntos sobre a terra, precisam estar de acordo. Então ele falou, precisa haver acordo. O homem precisa se posicionar para que essa mulher então escolha apoiar, auxiliar aquele posicionamento que ele tomou ou não. Agora, se esse homem ele tá mais perdido que Adão no Dia das Mães, como que faz? A mulher fica aqui, onde que eu vou apoiar você? Onde que eu vou auxiliar você? Né? E vem de um lugar, pra mim, escutando vocês falar, de ceder, de deixar de controlar tudo. Porque às vezes se essa mulher assume 50% do papel que era do homem, é o controle. Totalmente. Ela tá querendo controlar tudo ali. E aí vai funcionar esse relacionamento? Não vai. Então é a doação. Olha, eu sei que ele vai até aqui. Isso pra mim é aceitável? Então tudo bem. Eu também vou até aqui, nós vamos juntos. Né? Nós vamos até o 21 quilômetros da corrida. Nós não vamos até o 42. Mesmo que eu sei que eu conseguiria ir até o 42. Mas eu escolho me doar e estar aqui nesse relacionamento. Perfeito, ter essa clareza. Né? E pra mim, é alinhamento. É sentar, conversar até onde a gente vai. A gente vai se preparar. Essa corrida de 42 quilômetros faz sentido pra gente? Ou não faz? Porque às vezes faz só pra um. Um dia eu li um livro da Sâmia e do Ítalo Marcilli. Eu esqueci o nome agora. Mas ele estava falando sobre a construção da intimidade. E que um casal que fica olhando um pro outro, ele não vai muito longe. Que eles precisam ter um plano de futuro um ponto fixo, que eles olham para frente e que esse plano seja compatível. Porque se ficar olhando demais para o que está faltando, do que está... Olha para o plano e vamos ir para o plano. E aí com o Elton, né, o programa que eu fiz com o Elton, a gente vê que o primeiro exercício que ele te dá ali no programa é o plano.
Pra onde você tá indo? Porque se você tá olhando pro lado ali, você não vai entrar num lugar de crítica. Qual relacionamento vai pra frente de forma saudável se a gente ficar olhando só aqui, ó, ele não tá fazendo. Pra ele não falta. tá... Crítica. Tem é o outro primeiro exemplo. indício do divórcio, a crítica. Tem outro exemplo que eu acho tão interessante. Que jogo que você tá jogando no seu casamento? O de tênis ou o de frescobol? Nossa, isso é incrível. Porque o jogo de tênis, Me alguém precisa explica. ganhar. É muito bacana. O jogo de tênis, você vai olhar pro seu adversário, você vai criar estratégias para que ele não pegue a Pra bola. ele perder. Ele tem que perder. Então você vai jogar ou próximo da rede para ele não perder, ou para ele não pegar, ou lá no fundo, ou lá. Você vai olhar a dinâmica do seu parceiro para você jogar. Frescobol não. Eu preciso que o outro pegue a bola para ele retornar para mim, porque a brincadeira é essa. Na minha Eu raquete, preciso na sua jogar raquete. de forma acessível pra ele. Porque é assim que acontece. Se eu jogar muito longe, nós dois vamos perder. Gente, que tudo. Porque agora lá onde a gente tá morando, as meninas gostam de ir pra uma areia ali que fica do lado onde eles jogam tênis. Eu nunca tinha visto de perto. Presta e agora eu atenção. tô começando a observar. É incrível. Então agora eu já vou falar, opa, Ana Clara, você tá assim? Você tá nesse nível? Você tá Eu tô jogando contra ou tô jogando a favor? E aí você joga forte. E é nítido quando a gente joga contra, não é? É isso. E quantos relacionamentos não estão jogando contra? Sim. Exato. Porque essa coisa... Então, você não fez. Você deixou de perder, né? Você... E eu E sempre aí? trago isso para as minhas pacientes sobre a forma de se comunicar. Né? Igual você falou. Aí você perdeu, você não fez. É. A gente não foi ensinado a se comunicar de forma não violenta, né, gente? E isso muda tudo. O quanto o marido fica mais disposto quando a gente conversa de uma forma mais alinhada, mais leve. Eu tenho a gente tem uma regra lá em casa, porque eu me excedo mais da comunicação no sentido de críticas. Né? Aí a regra é, eu comunico o que eu sinto, a minha necessidade, que às vezes eu não entendo qual é, mas eu tento entender, e se é possível ou não para ele acatar aquilo. Né? E assim, no meio, às vezes, eu ponho uma criticazinha ali só pra, né, não falar que tá sem. Cuidado na hora que ele veio com a dele. E aí, a gente tava esses dias ouvindo uma música que eu gosto muito, do Fábio Júnior, Almas Gêmeas, que tem aquela parte assim, eu sei que às vezes você perde a pose e diz, foi sem querer, porque eu tento ir nessa comunicação feminina, madura, aí eu dou uma perdida na pose ali, nessa criticazinha, só que aí depois a gente tem a consciência hoje como casal de entender depois, olha, não precisava falar isso. Isso já resolveria. Isso não é muito bacana, assim? Quando tem um conflito no casamento e os dois, chega um momento a gente fala assim, eu quero falar sobre isso. Aí a pessoa fala, eu também ia falar sobre isso. Você fala, mas a gente tá alinhado. Isso é possível até na separação. Porque eu e o Ângelo, a gente tem aprendido muito a conversar. Sim, Porque verdade, esses dias, verdade. como por causa da guarda compartilhada, tem a questão do uniforme da Flora, né? E aí eu fui abrir a sacolinha que ele me mandou das roupas dela, porque aí eu mando as roupas da casa dele para ele lavar, ele manda as minhas, e eu abri a sacolinha e tinha um uniforme. Peguei e mandei uma mensagem para ele, falei, mas o uniforme veio na sacolinha, né? Por que você não ficou para lavar? Que você já fica com o uniforme e tal. Aí ele veio todo, mas não foi eu que pus, e já irritado, falei, calma, eu não sabia, porque ele falou que é a Flora que colocou na sacolinha. Falei, calma, eu não sabia. Agora que eu estou sabendo. Então eu só te falei baseado que eu achei que quem juntasse as roupas era você. Então tá tudo certo. Aí eu acho que ele viu também, aí ele pegou e me mandou de volta. Não, então deixa aqui em casa. Você vai passar aqui perto? Deixa aqui em casa que eu lavo. Aí a gente vê uma bandeira branca. Não é? É assim, gente, é assim. Surgindo. Só pra gente finalizar, infelizmente, gente, deixa a gente deixar aqui. Como que você percebe a Flora nessa guarda compartilhada que você citou, qual que é o fruto Nesse formato. desse bom relacionamento de vocês pra Flora? Consequência boa. A consequência boa. Bom fruto. Eu não sei se hoje ela consegue perceber isso, né? Mas eu acho que ela se sente muito pertencente. Eu não vejo ela com dores, né? Com feridas
por causa dessa separação. Até os desenhos, né? Porque eu trabalho muito com desenhos. criança em consultório, com os desenhos, e tem criança assim, gente, que não desenha. O pai não desenha a mãe, e ela já desenha até os irmãos. Até os irmãos. Ela tá super, né? Pertencente. Já deixo essa dica, gente. Quando você quiser ver um pouco da dinâmica, de como o seu filho tá percebendo, pede para ele desenhar a família. Aí você vai ver o que ele exclui, o que ele inclui, se ele tá longe, se ele tá perto, né? Já dá a gente consegue ter uma clareza. Eu vou entrar numa outra questão, mas isso aqui é um outro episódio, mas só para trazer clareza desse desenho, porque a Flora, ela é negra, né? Então, esses dias ela fez um desenho, eu de um lado, ela o pai do outro, e ela no meio. E ela se coloriu de marrom. Então, assim, ficou muito lindo. Hoje ela já entende, porque ela já questionou muito, né? O porquê que ela é marrom. Ela fala assim, né? Por que eu sou marrom e você não é? O cabelo, né? Então, ela sabe a história dela toda. Pra você foi tranquilo. Super tranquilo. Que bom. Isso é outra coisa que eu olharia com mais cuidado para quem escolhe adotar. E eu posso falar uma coisa de fora, das dificuldades que eu vi você vivenciando. Tanto dificuldade do círculo. Gente, a gente tem que ter, assim, muito empatia, vamos dizer, com essa questão do julgamento, a educação dessas crianças que são adotadas. Porque, às vezes, você vê o que você chama de às vezes, um mau comportamento. Não dá para comparar uma criança adotada com uma criança que a ferida é muito diferente. Essa criança, ela vai ter uma luta por sobrevivência, por fuga, muito maior do que uma criança normal, porque essa é uma dificuldade que às vezes a gente vive até no círculo, até no ambiente familiar mesmo, né? E não é sobre não adotar, é sobre ter essa consciência, ter esse apoio, esse cuidado, né? Ter esse acompanhamento mesmo. Gente, porque eu na hora de adotar. É maravilhoso, porque a relação que a gente construiu, né, o afeto, a referência, para mim não tem coisa melhor de que uma criança que ela não é minha filha biológica, mas eu sou o espelho para ela. E isso é maravilhoso, porque foi construído. E eu lembro de você me comentar, tipo assim, que várias abordagens de educação que você estudou não funcionava com ela. Você tem algum profissional para indicar, para seguir no Instagram? Alguém que fale sobre isso, uma abordagem que funcione melhor? Eu tenho duas profissionais que eu gosto muito, uma é específica da área da adoção, a outra não, que ela traz uma educação que ela chama de disciplina do equilíbrio, que para mim fez total sentido, porque eu gosto muito, quando eu vou usar alguma técnica com a Flora, eu me conecto para entender o que ela está querendo, eu faço uma leitura dela primeiro para entender, então não tem uma regra. Né? Então, para falar de adoção, para mim não tem melhor que a Renata Travaim, que ela é especialista em adoção. E a Isa Minatel, que ela trabalha com a disciplina do equilíbrio. Ela usou ferramentas da programação neurolinguística e isso é muito real. Porque eu tenho testado com a Flora e funciona muito. E você também oferece esse trabalho? Se, por exemplo, mães que queiram assim focar nessa educação com as crianças, você faz isso, adotadas? O meu trabalho é trazer esse conhecimento para a mãe. É uma coisa que a Isa fala muito, né, Minatel? A gente precisa estudar para ser mãe. Nossa, a gente precisa estudar para ser mãe. É a única coisa que a gente não estuda. No geral, não é... A gente não acha que é importante. Não acha. E hoje eu vejo o tanto que isso faz diferença. Porque eu escolho ter uma maternidade diferente. Eu não escolho simplesmente alimentar a Flora, colocar para dormir e dar banho. Não. Eu quero muito mais. Eu quero trazer valores. Eu quero educar um ser humano. Então, para a mãe que acredita nisso, estudar e falar sobre isso, ter consciência, eu acho importante. Então, gente, já deixamos... Eu ia falar isso. Eu acho que também é isso que fica desse episódio. O poder da escolha. Eu escolho ter um relacionamento saudável com meu ex-marido. Eu escolho dar uma educação diferente para minha filha.
né? Eu acho que é o que fica mais forte aqui pra gente hoje. Legal. E a gente tem esse poder de escolha, Tem, né? nós temos o direito, não só o poder, mas o direito de Só que a gente escolha. só tem esse poder de escolha se a gente assumir a responsabilidade dos nossos 50%, que eu acho que é o que fica Com também. certeza, Né? fica. Você falando do seu mantra lá da sua casa, né, da conversa, lá em casa vamos fazer o que precisa ser feito. O tempo inteiro com a Flor, né? Vamos fazer o que precisa ser feito. Porque pra mim é isso, vamos fazer o que precisa ser feito. Sim. Paty, foi uma honra muito grande de receber. Acho que a gente Foi poderia também. te receber várias outras vezes para vários outros. Infelizmente tá acabando, né? Mas no próximo, com certeza terá Amei, próximo. gente, amei esse bate-papo. O próximo já podia ser lá em Olambra, que aí a gente já faz o encontro dessas amigas, talvez com um coquetel. Adoro. E fazer uma festa do pijama com essas meninas. Perfeito. Só marcar a data. Perfeito. Muito obrigada Eu por ter agradeço, compartilhado sua gente. história. Eu espero que essa história também tenha chegado aí até vocês com muita reflexão, com muita consciência. Então, se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo, compartilhe com aquela pessoa, com aquela mãe, com aquela mulher que você acha que precisa escutar um pouquinho da história da Patrícia e das nossas reflexões aqui. E muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. Tchau, tchau. Até o próximo.